Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje aqui reunidos nesta casa, com os nossos amigos aqui presentes, também nossos amigos que estão através da internet, nos ouvindo, assistindo a esta mais uma palestra aqui em nossa casa. Bem, então vamos iniciar o nosso evangelho desta manhã, deste domingo maravilhoso, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernirmos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Entenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, este irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de vozes macias e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhes os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Amigos, aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Senhor, que nos ampare, que nos auxilie mais uma vez em que aqui estamos, Senhor. Possamos compreender, entender a Tua mensagem de paz e de amor, que tão bem faz aos nossos corações sedentos de paz. Que envolva a nossa irmã neste ambiente de paz, de amor, para que, através da inspiração, possa auxiliá-la para trazer os seus ensinamentos, para compreendermos melhor o seu ensinamento aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então, com a nossa irmã Patrícia Giseline, do capítulo 13, o tema A Piedade e os Órfãos. Seja bem-vinda a nossa irmã.
Obrigado, Carlinhos. Muito bom dia a todos. Então, que hoje, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver e que através da espiritualidade amiga, que possamos então ser felizes e compreendidos nos seus ensinamentos de hoje. O tema de hoje, como disse o Carlinho, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. Hoje a gente vai trabalhar os itens 17 e 18, que vai falar sobre a piedade e sobre os órfãos. Então vamos esperar que com essa manhã gostosa de domingo, está esquentando agora, né? Que esse sol brilhe nos nossos corações, não só nos nossos corações, mas nas nossas mentes também, para que a gente possa se abrir e entender um pouco desse evangelho que é tão lindo. O texto evangélico diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante ao espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. Vossas lágrimas são como um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto então não experimentarás. Então, a piedade é essa virtude que nos aproxima dos anjos. É a que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Mas como que a gente entende com profundidade essa piedade? Como que a gente pode praticar ela? Segundo esse conhecimento superficial que a gente tem sobre ela, piedade, compaixão, ela significa sofrer por algo ou sofrer com alguém. E como a gente costuma fugir um pouco desse sentimento, porque sofrimento é um sentimento estranho, né? Então, a piedade, quando a gente pensa nela, ela nos incomoda um pouco. Porém, ao entender melhor essa virtude, nós veremos que ela é extremamente benéfica na nossa vida. E que não significa que com ela nós traremos dor para os nossos dias. Não. Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo ou querer ele para a gente. A compaixão, a piedade, elas são o contrário da crueldade, por exemplo, que gosta de ver o sofrimento no próximo, ou do egoísmo, que simplesmente não se preocupa com o próximo. É uma atitude mental. Ela é baseada no desejo de que todos nós queremos nos livrar do sofrimento. Então, ela está associada a esse compromisso de responsabilidade para com o outro. Então, a verdadeira compaixão, ela tem por base de que todo ser humano ele quer ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz. Ele quer superar qualquer tipo de sofrimento. Então, o outro também tem esse sentimento. Então, se ele tem esse sentimento, assim como nós, por que não ajudá-lo? Por que não ajudá-lo nesse processo? No processo da conquista dessa virtude, nós vamos encontrar a prática da empatia. A empatia ela é um instrumento fundamental para a gente chegar, então, à piedade. A empatia ela é essa condição psicológica que permite que uma pessoa consiga sentir o que ela sentiria se ela estivesse vivendo o problema do outro. Então, aquela pessoa está vivendo uma experiência triste, de sofrimento, e quando eu olho para ela e eu consigo sentir aquilo, eu estou me usando de empatia. Porque se eu não tiver esse sentimento, se eu não tiver a empatia, eu não vou conseguir sentir isso. Então, ela é benéfica em todas as situações da nossa vida, em todas, principalmente quando nós estamos tentando desenvolver a piedade. Então, quando a gente consegue essa habilidade, aí, então, sim, a gente pode começar a se envolver com o sofrimento do próximo. Porque não que a gente vá sofrer com ele, mas sim tentar ajudá-lo. Então, nesse instante que a gente consegue essas duas virtudes, nós estaremos operando como verdadeiros mensageiros de Deus. Estaremos consolando aflições e praticando a caridade em uma das suas mais belíssimas formas. Então, a piedade, ela é esse sentimento divino, essa emoção celeste.
ela nos adoça, ela nos amolece, ela faz com que a gente se comova ao presenciar o sofrimento do outro. Então, quando a gente fala em piedade, muitas vezes nós nos apiedamos com muitas coisas. Aqui a gente está falando do amor ao próximo. Porém, a piedade ela pode vir dos nossos irmãozinhos menores, os animais, quando a gente vê um animal em sofrimento. Ou então, quando a gente entende que a gente não está interagindo, pelo menos não como deveria, com a nossa mãe natureza. Então, quando a gente entende esse sentimento, vem esse sentimento de compaixão, de misericórdia. E aí, então, essa intenção maior é de fazermos com esse sentimento a tentativa da gente reagir buscando uma solução. Porque se a gente está presenciando um problema e só olha para ele e não tenta procurar uma solução para aquilo, então não está acontecendo nada. E é só movidos por esse sentimento que a gente consegue buscar uma solução para o sofrimento alheio. Então, não importa se é com o próximo, se é com um animal, se é com qualquer coisa que nos cerca. Quando essa emoção nos toma de verdade, que ela toma de uma maneira muito forte, ela nos une. Ela une a nós, aos outros. É aquela parcela do alto. É aquela centelha divina. É aquele traço do DNA divino de cada um de nós. Todos nós carregamos um DNA divino. Então, é essa parcela divina buscando falar mais alto dentro de nós. Buscando mostrar para a gente que nós somos responsáveis também uns pelos outros. Que nós devemos, então, buscar nessa preocupação aqueles que estão ali perto de nós. E de tudo aquilo que está nos cercando. É essa união nossa com o próximo e com o Pai Celeste. Então, quando nós estamos unidos com esse Pai Celeste, agora já movidos pela piedade, nós temos uma vontade muito maior de praticar a caridade. Nós lembramos aqui, por exemplo, quantos irmãos nossos não sofrem pelo Brasil afora, pelo mundo afora, sofrem na Terra, no nosso planeta Terra. É o nosso mundo habitado, é onde a gente está. Se a gente está aqui e eles também, não é por acaso. Então, quando nós somos tomados por esse sentimento da piedade, isso faz com que nasça essa vontade grande, essa vontade enorme, essa busca por ajudar o próximo. Fica evidente hoje com essa pandemia que está aí, quantos exemplos nós temos, né? Pessoas que nunca se mostraram interessadas pelo próximo, hoje estão aí tentando fazer máscara, fazer remédio, procurar vacina, procurar tantas coisas. Então, é esse sentimento da piedade que toma as pessoas. Então, a intenção e o alerta que o Evangelho nos faz é que nós procuremos sempre olhar à nossa volta, que nós tenhamos mesmo o sentido de sentir esse sentimento e usá-lo. Porque não é só quando existem essas catástrofes ou problemas que nós devemos usar a piedade. A piedade, quando ela é bem sentida, ela é amor. E o amor, ele é devotamento. Já dizia, né? O devotamento, ele enche a alma. Então, no dia a dia, nós temos muitas oportunidades. E todas as que nós temos, nós devemos praticar ela de verdade. Vamos tentar aproveitar ao máximo possível, a todo instante, essas oportunidades. Nós não podemos, não devemos esperar que uma catástrofe aconteça, um terremoto, um tsunami, uma pandemia, ou coisa assim, para que ecloda esse sentimento de piedade em nós. Não, nós temos que cultivá-lo em nós para termos sempre ele conosco. Porque ele é esse sentimento doce, esse olhar doce. É olhar para o próximo e reconhecer na dor dele aquela dor que poderia ser nossa. E então, nessa possibilidade de entender essa dor, a gente começa, nesse momento, a se afastar daqueles sentimentos menores. Aqueles sentimentos que nos atrapalham a caminhada, que têm nos deixado travado, deixando
com que a gente não queira auxiliar o outro, que a gente não tenha esse olhar doce ou terno para o nosso irmão. Então, assim, quais são esses sentimentos menores? É o egoísmo, é o orgulho. Então, esses primeiros sentimentos, eles vão sendo deixados de lado. O egoísmo é afastado e deixado de lado, assim como o orgulho. E nós, então, nesse momento, a gente se pega praticando gestos que, muitas vezes, até a nós mesmos nos surpreende. Às vezes, você pensa assim, nossa, será que foi eu mesmo que fiz? Será que eu tive esse ato de caridade? Eu sou assim mesmo? Será que eu estou começando a ser? Então, a partir do momento em que a gente tem esse olhar piedoso, esse olhar caridoso em volta, essa preocupação que é nascente dentro de nós de ajudar o próximo, esses sentimentos menores vão ficando de lado, porque o nosso coração ele não tem espaço para todos eles. Todos eles são sentimentos. A caridade, a piedade, o amor, eles são sentimentos grandes, nobres. Já o egoísmo, o orgulho, eles são sentimentos menores. Eles não cabem no mesmo lugar. Primeiro, a gente tem que afastar o egoísmo e o orgulho para só então ter espaço para a piedade, para a humildade, para a caridade. Então, esses sentimentos menores, eles nos afastam do que é bom. Já a piedade, a caridade, ela nunca nos afasta, por exemplo, de quem está em aflição, dos aflitos. Ao contrário, ela acaba nos puxando, nos atraindo, para que a gente possa, então, socorrer esses irmãos. E os planos desse amor ao próximo é de nos levar realmente a progredir, porque, no final das contas, a mensagem de Jesus, ela tanto se esforça todos os dias, através de tantos emissários, de tantas mensagens do seu evangelho, através de tudo que nos cerca, que nós temos que deixar esses sentimentos menores, o egoísmo e o orgulho, por exemplo, para que a gente possa, então, integrar esses outros, lembrando que o próximo, ele é, sim, a extensão de nós mesmos. Mas lembrando também que, se hoje nós temos essa oportunidade de proporcionar auxílio para o próximo, é porque, com certeza, um dia nós é que fomos auxiliados. Então, se quem nos auxiliou nesse momento pudesse pedir algo em troca, e não que seja motivo de troca, ele pediria, olha, auxilie aquele que está ao teu lado, que hoje precisa mais do que você, assim como eu já fiz com você. Então, porque é muito comum a gente refrear esses sentimentos maiores. Aí parece que a gente está batendo sempre na mesma tecla, né? Ah, mas você tem que repetir o tempo todo. Porque a gente tem que entender que, enquanto a gente realmente não começar a trabalhar o egoísmo e o orgulho que nós carregamos dentro de nós não vamos conseguir atingir a caridade, a piedade, o amor. Nós não vamos conseguir entender esse amor ao próximo, nós não vamos conseguir olhar para ele e sentir as suas dores. É muito maior que isso. Porque quando a gente aprender realmente, nós vamos sentir essa necessidade, essa vontade de nos doar um pouco mais. E aí, então, a gente vai lembrar. Porque a nossa dor, ela dói. Mas qual é a extensão daquele meu irmão que caminha ao meu lado? Muitas vezes ele está numa necessidade muito maior do que a minha. E se eu carrego ainda o egoísmo e o orgulho, como bem sabemos, eles endurecem o nosso coração. Então, fica difícil olhar para o próximo sem indiferença. Então, se a gente carrega o orgulho e o egoísmo, a gente olha um problema e fica indiferente a ele. Teve uma passagem, talvez vocês já tenham visto, foi recebido por rede social, por WhatsApp, que fizeram um teste assim numa cidade grande, eu não me recordo se foi em São Paulo, Rio de Janeiro. Colocaram uma menininha branquinha, bonitinha, toda arrumadinha, num determinado lugar na rua. E em 3 ou 4 minutos, muitas pessoas chegaram ali para perguntar por que ela estava sozinha, cadê os pais, por que ela estava ali. Não deixaram aquela menina sozinha por nenhum momento. Então, eles deram todo o auxílio possível para aquela criança que estava ali, o mais rápido possível. Aí, num outro dia,
esse pessoal que montou esse teste pegou essa mesma criança, trocou as roupas dela, colocou ela com roupas bem mais simples, mais humildes, descabelou, deixou ela meio descabelada, suja, e colocaram ela exatamente no mesmo lugar. E aquela mesma criança passou horas no mesmo lugar, sem que ninguém se importasse com ela. Ela ficou invisível. Por quê? Então, é dessa dureza do coração que o Evangelho vem tentar nos demover. É esse olhar terno. Por que para a criança bem arrumada, bem vestida, a gente corre para tentar saber se está tudo bem? E para aquela que não está tão bem vestida, que não está tão bem arrumadinha, a gente simplesmente passa. Então, a gente não pode olhar para o nosso próximo julgando. Vejamos no nosso próximo que ele é a extensão de nós mesmos, que ele não tem raça, ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem religião, ele não tem poder financeiro. Ele é a extensão de nós, de cada um de nós. Então, assim, cada um de nós estamos numa jornada evolutiva, e cada um na sua etapa. São etapas evolutivas pelas quais, se nós não passamos ainda, nós ainda iremos passar. A gente nunca sabe em que ponto da estrada a gente está. Então, tudo isso acaba gerando indiferença, comodismo, vai ficando comum. É comum a gente ver, de repente, uma pessoa drogada, com uso de alcoólicos, caída na rua. É uma pena, fazer o quê? Não, aquilo dói. E tem que doer mesmo. Então, eu não me lembro se foi numa série, num filme, eu sei que era uma imagem de 2 médicos, eles eram pediatras, acredito que foi numa série que eu assisti. Um deles era recém-formado e o outro já bem experiente, e uma criança tinha acabado de falecer. E esse médico recém-formado, ele entrou num desespero muito grande, ele saiu correndo, chorando muito, e a outra médica foi atrás dele para ver o que tinha acontecido, e ele falou assim, desculpa, logo eu acostumo. Ela parou para ele, sacudiu ele e falou assim, promete para mim que se um dia você acostumar, você muda de profissão. Porque a gente não pode nunca deixar de se comover com a dor do outro. Nunca. Então, é esse olhar que o Evangelho nos pede, é essa preocupação em fazer aquilo que a gente ainda não tem a resposta. Mas o que a gente não pode é se acomodar, nos distanciando do problema e achando que a gente, ficando longe, que isso não vai se resolver por conta. Nós precisamos buscar auxílio e pensar em soluções para ajudar os nossos irmãos. E, muitas vezes, fazer cobranças que são necessárias para as pessoas certas, para que tudo vá se ajustando, para que as pessoas vão se ajustando. Aí a gente se pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Patrícia, eu não tenho tempo, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca força. Meus irmãos, o nosso Mestre Jesus, ele nos dá todos os dias, há mais de 2000 anos a fórmula. Basta que a gente abra o nosso Evangelho. Lá nós temos tudo, como pensar, como agir, como ser. É tão perfeito, é tão lindo o seu Evangelho, que qualquer um de nós pode abrir, ele está disponível. E ali nós temos a fórmula para isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então, ele está chamando para ele. Jesus diz, vem cá, ampara em mim, crê em mim, deixa a minha luz entrar em você. Porque quando nós estamos com sintonia com Deus, com o alto, tudo flui, tudo vai fluir. E nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que tudo vai realmente acontecer. Seja qual for o tamanho do problema, da dificuldade, do obstáculo que nós enfrentamos. Quando nós confiamos, estendendo a mão e nos unindo ao alto,
nós vamos ter força sim. Nós vamos ter força para suportar, porque Jesus já garantiu para a gente que jamais seriam colocados fardos mais pesados do que aqueles que a gente pudesse carregar. Ele jamais deixaria que isso acontecesse. Então, o egoísmo e o orgulho, eles acabam nutrindo o contrário. É esse medo da gente ser importunado na nossa tranquilidade, eles estimulam, de repente, o receio de que a gente possa ser lesado nos nossos bens materiais. Então, assim, muitas coisas acontecem. O nosso outro item, ele diz assim, ele vai falar sobre os órfãos. Por que Deus permite, então, que existam órfãos? Lá no item 18 diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade é amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança a que socorreis vos foi muito cara em outra encarnação. Caso em que se pudesse lembrar-vos, já não estaria mais praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e todo ele tem direito à vossa caridade. Essas crianças que, de uma forma assim, digamos que reencarnam de uma forma meio que desordenada, diria que talvez sem planejamento, mas nada sem planejamento, nós sabemos disso. Quando elas vêm nessa situação, elas ficam meio que à deriva, sem pais, para aconchegá-los. Por que isso acontece? Para que possa se oferecer a elas e a todos aqueles que estão envolvidos com elas o exercício da fraternidade. Então, nós devemos lembrar que, muitas vezes, aqueles que hoje sustentam a orfandade, talvez eles não tenham conseguido dar o devido valor a tudo aquilo que eles receberam em outras caminhadas. E que eles precisam, de alguma forma, se reestruturarem e adquirir tudo aquilo que se deixou perder. Então, nós temos que confiar na providência divina, nessa necessidade de resgate de débitos de vidas passadas. Porque essas ligações dessas crianças, desses órfãos de vidas passadas, muito provavelmente, se eles nos cercam, é porque algum tipo de afeto já tiveram conosco. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que se eles estão lá, que deva servir simplesmente para a gente olhar para eles e falar assim, se eles estão nessa situação, se Deus permite, é porque eles merecem. Não. Eles podem até merecer, sim, devido a todo um histórico anterior. Mas nós não temos o direito de pensar assim, porque nós sabemos que nós podemos alterar essa situação. Afinal de contas, nada é por acaso. Então, que a gente possa olhar para eles e praticar essa piedade, essa caridade. A divina caridade. Porque a divina caridade, ela é a caridade que vem de Deus. Ela é amparar essa criança abandonada, evitando que ela sofra fome e frio, impedindo ela de se dirigir aos vícios, dirigindo ela para o bem, dando educação, dando amor. Mas essas não são tarefas fáceis. Aí a gente pensa assim, poxa vida, mas muitas vezes dentro do nosso próprio lar eu não consigo dar uma educação correta, fácil para os meus filhos. Como é que eu vou tentar fazer isso por alguém que não está aqui perto de mim, por um estranho ou por um órfão? Então, assim,
há tempos atrás, nós tínhamos assim famílias numerosas, né? Então, assim, hoje as famílias elas diminuíram assim a olhos vistos. Hoje as crianças de cada casal, normalmente se tem um filho, quando nenhum, no máximo 2. Então, muitas vezes essas crianças que vêm hoje, elas dão muito trabalho para os seus pais. Mas elas dão muito trabalho mesmo. Mas a gente não deve olhar essa dificuldade dos nossos filhos apenas com eles, mas sim com cônjuge, com qualquer parente difícil, porque todos eles um dia também foram crianças, todos eles um dia também tiveram pais, independente se ficaram na orfandade ou não. Então, hoje, como se diminuiu muito essa quantidade de famílias numerosas, de espíritos que reencarnam, antigamente vinha lá um espírito difícil e 4 ou 5 ou 6 para descomplicar aquela situação ali, né? Hoje, como se tem espaço para 1 ou 2 nas famílias, a espiritualidade, como ela é muito sábia, ela já manda logo os mais difíceis, os mais complicados, que é para a gente poder operar ali aquela reconciliação, que muitas vezes ficou lá num passado pretérito. Então, que a gente possa ver em cada uma dessas oportunidades a oportunidade da gente reconstruir esses caminhos que talvez lá no passado tenham sido destruídos ou simplesmente dificultados. Mas é fácil fazer o bem? Não. Por que as pessoas relutam tanto, então, às vezes? Por que elas evitam de fazer o bem? Porque existe a decepção. Existe a decepção na prática do bem. Mas por que existe a decepção na prática do bem se a gente deveria, de repente, fazer o bem simplesmente pelo bem? É porque a gente ainda é falho. A gente sempre está esperando algum tipo de recompensa, algum tipo de reconhecimento, algo em troca. A gente sempre espera algo em troca daquilo que a gente está dando. Mas isso não é essa divina caridade. A divina caridade é aquela que a gente se doa sem esperar nada em troca. Então, a gente precisa desenvolver em nós essa capacidade de fazer o bem sem esperar nenhum tipo de retribuição. A gente tem que experimentar essa perseverança no bem, a gente tem que tentar ser útil, independente de como as coisas irão caminhar. O bem praticado, ele é como uma semente. A semente ela só vai germinar se o solo estiver pronto. Então, se nós estivermos prontos, se o solo do nosso coração estiver pronto para receber essas sementes, para cuidar, para amparar, sejam eles órfãos ou não, sejam eles grandes ou pequenos, crianças, adultos, conhecidos ou meros desconhecidos, sempre que nós praticamos a piedade e a caridade, esse bem volta para nós, ela é retribuída a nós. Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Mas o que foi dado? O que é que a gente está dando de verdade? Como já dizia o nosso Mestre Jesus, para sempre praticar a caridade, praticar a piedade, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Fazer o bem para quem faz o bem para a gente é fácil. Difícil é fazer o bem, fazer a caridade para aquele que é indiferente a nós, que nós ainda não temos ligação. Então, façamos o bem a todos, sem distinção, tendo sempre fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e principalmente na sua sabedoria, sabendo que nada acontece sem a sua vontade ou sem a sua permissão. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Obrigado ao nosso irmão Rodrigo Hirata pela transmissão, a vocês, internautas, que estiveram conosco, e aos amigos aqui presentes em nossa casa. E vamos agradecer, orar. Agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, pelo seu amor infinito. Nós, filhos rebeldes,
que somos ainda, mas procurando a perfeição relativa, a qual todos nós estamos destinados a chegarmos. Agradecermos à equipe espiritual, agradecermos ao amigo inesquecível de todos nós, o irmão querido, que por amor veio à Terra, esteve conosco há mais de 2000 anos, trazendo a sua mensagem de paz, de esperança aos nossos corações sedentos de paz. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor por todos nós. Que assim seja. Tenham todos um bom dia.